A história começa em um campo de batalha nevado, onde um homem está de pé sobre uma montanha de corpos. Nisso, ele se vira e encontra um rapaz de cabelo preto, a quem chama de Ash, parecendo bastante surpreso. O homem mais velho então questiona o motivo do outro estar ali, pois ele deveria estar em uma missão de subjugação. Com o rosto ferido e um olhar sério, o jovem de cabelo escuro apenas responde que veio para matá-lo. Ouvindo a ameaça, o loiro mantém sua expressão calma e parece não se importar nem um pouco com a situação. O rapaz então acusa o homem mais velho de planejar usar a todos e depois descartá-los quando não fossem mais úteis. Seu olhar queima de raiva enquanto ele o chama de pai, porém o mais velho responde friamente que esse é o propósito de alguém sem asas e o chama de filho tolo. E assim descobrimos o nome do nosso protagonista, Astar Eonheim, um jovem determinado a mudar seu destino. Em seguida vemos o brasão da casa Eonheim, uma família nobre conhecida por seu imenso poder. Sendo a maior casa marcial do continente, eles juraram proteger a família real, e seu líder é o Lord Roderick. Ele é o único possuidor das 7 asas no reino, e uma vez salvou o jovem Astyr de uma nevasca por capricho. Para pagar essa dívida, o garoto então fez tudo o que seu pai pediu sem nunca questionar suas ordens. Contudo, sua vida não foi fácil, ele sempre foi desprezado como vemos em sua memória com uma espada de madeira quebrada. Os outros garotos o humilhavam constantemente e diziam para ele não ser convencido só por estar ali. A crista da asa nas costas era prova de poder mágico, mas ele era o único da casa incapaz de usar magia. Por causa disso, seus próprios irmãos o apelidaram cruelmente de Sem Asas para diminuí-lo. Mesmo com todo o desprezo, o garoto nunca desistiu e continuou treinando com a espada incansavelmente. O jovem se esforçava ao máximo, fazendo flexões na chuva e se dedicando a ficar mais forte que todos. Ele fazia tudo isso porque acreditava que um dia toda a sua devoção finalmente seria recompensada. Voltando ao passado, vemos o protagonista em uma floresta nevada, junto de seus companheiros. De repente, o rapaz se esconde atrás de uma árvore ao perceber algo estranho se aproximando. Então ele se choca ao ver que seu grupo foi cercado e se pergunta se é uma emboscada. Retornando ao presente, o garoto questiona seu pai sobre sua lealdade de ter sido traída dessa forma. Mas o Lorde o despreza dizendo que uma ferramenta não deve ter expectativas e que seu papel acabou. A expressão do jovem se enche de ódio e ressentimento ao ouvir as palavras cruéis de seu pai. Com isso, ele avança com sua espada pronto para atacar o homem. O rapaz grita que foi um tolo por ter acreditado em alguém como ele todo esse tempo. Nesse momento, ele desfere um golpe poderoso se chamando de um idiota patético por sua ingenuidade. Contudo, o Lorde mal se abala com o ataque e apenas recebe um pequeno corte no rosto. De repente, 2 homens aparecem e prendem o protagonista com corrente de energia mágica. Eles são seus irmãos que o atacam sem piedade com suas espadas. O jovem de cabelo preto grita de dor enquanto é imobilizado e ferido pelos ataques covardes. Um dos irmãos zomba dele caído no chão, dizendo que um sem asas sempre será um sem asas. Os 3 ficam parados em frente ao rapaz derrotado enquanto um deles diz que rastejar combina com ele. Caído na neve, ele pergunta por que seu pai o acolheu se planejava descartá-lo no final. O Lorde então se abaixa e diz para o garoto não se iludir, pois ele nunca teve utilidade alguma. Em seguida, ele agarra o cabelo do jovem, o forçando a encará-lo com um olhar de desprezo. O homem revela que só precisava do poder das 7 asas que habitava dentro do rapaz. Com o rosto cheio de surpresa, o protagonista não entende o que são as 7 asas. O Lorde então revela que a mãe do garoto foi bastante útil para seus planos sombrios e egoístas. Ele explica que ela carregava a semente que serviria aos seus propósitos para obter mais poder. Desesperado, o jovem estende a mão na neve, tentando impedi-lo de partir. Com ódio, ele grita em seus pensamentos exigindo que Roderick responda suas perguntas. Mas a única coisa que o rapaz sente é o frio da neve tocando sua mão quase congelada. Com o olhar perdido e sem esperanças, ele se pergunta se esse é o fim de sua jornada. Nisso ele questiona o propósito de sua vida e para que serviu todo o seu sofrimento. De repente tudo fica branco e quente e ele se pergunta se está no pós-vida ao ver neve. Ele está nos braços de alguém parecendo confuso e sem entender nada da situação. Com os olhos arregalados, o garoto percebe que aquilo não é um sonho, e sim a realidade. O pequeno se pergunta onde está enquanto continua deitado na neve fria e desprotegido. Então ele olha para seu corpo pequeno e percebe que algo está muito estranho com ele. Ele levanta a mãozinha e se questiona se aquele corpo realmente pertence a ele. O rapaz então entende que não é apenas um corpo pequeno, mas o corpo de um bebê. Ao olhar para a mulher que o segura, ele nota que ela está sem vida em seus braços. De repente ele ouve vozes e vê um brilho dourado nos olhos de alguém dando ordens. Alguns homens a cavalo procuram desesperadamente pela mulher no meio da nevasca. O líder do grupo ordena que recuperem o bebê que ela supostamente sequestrou para Roderick. Ao ouvir o nome, o bebê fica chocado e começa a ligar os pontos do que está acontecendo. Ele entende que Roderick estava procurando por um bebê e que esse bebê é ele mesmo.
Ele se questiona se aquele bebê é realmente ele mesmo. O garoto se lembra de ter sido encontrado em uma nevasca e entende que voltou ao passado. Luzes douradas brilham ao redor dele enquanto a percepção da realidade muda completamente. Achando tudo ridículo, ele decide que precisa confirmar a situação depois. O pequeno sabe que se ficar ali acabará nas mãos do Duque novamente. Com determinação, ele começa a se arrastar para longe da mulher sem vida. Uma energia dourada o envolve e ele pensa que precisa fugir o mais rápido possível. Sua pequena mão brilha intensamente enquanto ele se apoia na neve gelada. De repente, ele fica sem fôlego e xinga por não conseguir respirar direito. O esforço faz seus membros parecerem que estão queimando e ele deixa um rastro na neve. Apesar de uma vida rastejando, o garoto jura para si mesmo que vai sobreviver. Uma imagem do seu futuro trágico aparece em sua mente com sua mão estendida para Roderick. Com um olhar de pura raiva, o pequeno jura que vai se vingar de Roderick. Mesmo sendo apenas um bebê, ele continua se arrastando pela imensidão branca e fria. Exausto, o menino finalmente desmaia ao encontrar os pés de alguém em seu caminho. Uma garotinha de cabelo branco chama seu pai ao encontrar o bebê caído no chão. Então, um homem de cabelo grisalho surge e ele é o visconde da casa Hayfried. Ele pega o menino no colo e se pergunta o que um bebê estaria fazendo em um lugar como aquele. Aconchegado nos braços do homem, o pequeno parece finalmente encontrar um pouco de paz. Os olhos do Visconde se arregalam de surpresa, pois ele não esperava encontrar uma criança ali. Segurando o pequeno nos braços, o Visconde fica intrigado e se pergunta quem seria aquela criança. Em seguida, ele nota o longo rastro na neve e fica chocado com a distância que o bebê percorreu sozinho. Enquanto isso, o pequeno garoto apenas dorme tranquilamente com uma expressão bastante serena em seu rosto. Em um lugar escuro, o garoto se pergunta onde está enquanto vê a imagem de outra criança. Nisso, o bebê de cabelo vermelho parece vir para recebê-lo em meio a várias penas douradas no ar. De repente, ele acorda assustado em um berço pensando em não usar algo que viu durante seu sonho. Então o pequeno vê 4 crianças o encarando e uma delas avisa para ele não ser tão levado. Completamente confuso, o rapaz não entende nada da situação ao ser cercado pelas outras crianças. Uma das garotas o segura no colo, mas o menino de cabelo preto se debate tentando se soltar. Com um pulo, ele consegue escapar dos braços dela, deixando as outras crianças bastante surpresas. Imediatamente o garoto começa a engatear para longe com uma expressão de desespero no rosto. Uma das garotinhas fica em choque com a atitude do pequeno e grita para ele parar com aquilo. Mas ele não dá ouvidos e continua sua fuga enquanto se pergunta por que está sendo perseguido. Desesperado, o protagonista estende a mão e uma energia dourada começa a emanar de seu corpo. Seus olhos brilham intensamente com a mesma cor dourada de sua aura mágica recém-despertada. De repente, ele começa a flutuar e se choca ao perceber que aquilo é magia de verdade. Surpreso com seu poder, o garoto continua flutuando, sem entender o que está acontecendo ali. Nisso a magia falha e ele começa a cair em alta velocidade. Com o rosto cheio de pânico, o pequeno se prepara para o impacto enquanto continua sua queda. Felizmente o Visconde aparece e o segura em seus braços, achando o menino muito misterioso. O protagonista fica com os olhos arregalados de surpresa ao reconhecer o homem que o salvou. Ele então se lembra que aquele é Hayfried, o Visconde do domínio de Lodgk, a terra de seu pai. Olhando para a mansão, o garoto se pergunta se aquela seria outra casa da família Elmheim. Então vemos o retrato de Hayfried Muelmheim, o chefe da família do Visconde e um ramo da casa principal. Ele e seu irmão Lodric eram conhecidos como as Duas Asas e juntos os dois protegiam a família real. Mas o garoto se lembra que o Visconde morreu em uma guerra civil junto com toda a sua família. Com essa informação, ele finalmente confirma que realmente voltou no tempo e essa é sua segunda chance. Contudo, ele se desespera ao pensar que fugiu da casa do Duque apenas para ser pego pelo irmão dele. Uma mulher o segura e se pergunta se a magia do garoto saiu de controle e o fez voar pelos ares. Ela então sorri gentilmente para o pequeno, parecendo feliz em finalmente tê-lo por perto. Com um abraço carinhoso, a moça o acalma dizendo que ele não precisa mais ter medo de nada. O menino fica sem reação com o gesto gentil da mulher, que continua a tratá-lo com muito amor. Enquanto isso, o Visconde observa os dois com uma expressão calma e pensativa em seu rosto. Nisso, o homem mais velho estende a mão e afirma que aquela criança possui um poder tremendo. Para provar seu ponto, ele levanta a camisa do bebê, revelando um brasão como prova de suas palavras. Pelo reflexo do espelho, vemos o homem e a mulher chocados ao reconhecerem o símbolo das 7 asas. O garoto fica desesperado ao ver a marca em seu corpo e se pergunta por que ela está ali. Seus olhos brilham em um dourado intenso, enquanto o choque toma conta completamente de sua mente. Então ele se lembra das palavras de Roderick, que diz precisar do poder das 7 asas, que ele possuía. Uma memória de seu pai o segurando de forma fria e calculista surge em sua mente naquele momento. O rapaz finalmente entende que foi acolhido apenas para ter suas 7 asas roubadas no futuro. Com raiva, o menino questiona como Roderick ousa chamá-lo de 100 asas depois de ter roubado as dele. A mulher fica confusa com a mudança repentina na expressão do pequeno em seus braços. A mulher então pergunta ao Visconde o que ele pretende fazer com a criança em seus braços.
Ouvindo a pergunta, o pequeno pensa que a situação é ruim e precisa agir logo. Ele sabe que seu poder não pode cair nas mãos da família Amhain, pois precisa dele para sua vingança. Para a surpresa do garoto, o homem mais velho simplesmente diz que eles vão adotá-lo. Essa decisão inesperada deixa o protagonista completamente sem palavras e sem reação alguma. Com um gesto gentil, o Visconde estende a mão para fazer um carinho na cabeça do menino. Então, ele diz que o garoto ainda é um filhote que não consegue voar sozinho e precisa de ajuda. O homem mais velho promete cuidar dele e assumir a responsabilidade até o dia em que ele possa voar. O pequeno fica com os olhos arregalados ao ouvir as palavras gentis e cheias de carinho do homem. De repente, uma das garotinhas cai no chão ao ouvir a conversa atrás da porta da sala. O Visconde percebe que todas as crianças estavam espiando a conversa o tempo todo. Uma delas então admite que eles estavam preocupados com o novo bebê da casa. Reunidos em família, as crianças se aproximam da mãe, que segura um novo membro da família. A mulher sorri para o pequeno, enquanto outra de suas filhas se aproxima curiosa para vê-lo. Com um sorriso calmo, a nova mãe olha para o bebê em seus braços com muito amor e carinho. Nisso, ela o levanta e o chama de Aster, o nome de uma nova estrela que nasceu em sua família. Então 10 anos se passam e vemos a grande mansão da família do Visconde em um dia ensolarado. O Lord Highfried, agora mais velho, é recebido por um de seus subordinados na entrada de sua casa. Em seguida, um Aster já crescido e confiante desce de uma carruagem com sua espada na cintura. O rapaz ajuda uma jovem de cabelo vermelho a descer da carruagem, a chamando de irmã ao fim. A moça agradece o gesto gentil do rapaz e lembramos que ela era um dos bebês que o acolheu. Os dois caminham juntos com expressões sérias. Eles estão a caminho da Assembleia da Dança da Espada, um evento muito importante para os nobres. Esse evento anual é organizado por uma família de duques e reúne todas as casas nobres de artes marciais. É um lugar onde cada família mostra sua força e também testa seus melhores espadachins em combate. Os dois irmãos então se juntam a uma multidão de outros jovens nobres que aguardam o início do evento. As pessoas começam a fofocar sobre a família do Visconde e sobre o garoto adotado de origem desconhecida. Com olhos maldosos, eles se perguntam o quanto a família do Visconde planeja manchar o nome Elnheim. Um dos nobres então aponta para o protagonista, de costas o identificando como garoto adotado. Sua irmã percebe os olhares e diz para o jovem não se preocupar com os comentários maldosos. Com o punho cerrado, ela afirma que naquele lugar os fracos são sempre esmagados sem piedade alguma. Os dois ficam parados lado a lado, com olhares determinados prontos para o que vier pela frente. O pai deles então explica que essa é a posição atual da família do Visconde, no meio dos nobres. O Visconde continua dizendo que queria mostrar essa dura realidade para seu filho adotivo. Com um olhar sério, o homem mais velho então pergunta se o rapaz está desapontado com a situação. Mas com um sorriso confiante e olhos brilhando, o jovem diz que não se importa com a frieza deles. O pai do garoto ri aliviado com a resposta de seu filho, parecendo bastante orgulhoso dele. Em sua vida passada, a estrela social de Aster foi marcada por uma derrota humilhante numa arena. Aquele lugar guardava memórias amargas, mas agora com suas 7 asas de volta, tudo seria diferente. Com seus olhos dourados brilhando intensamente, ele jura que dessa vez não será humilhado por ninguém. Então os três caminham em direção ao grande salão do evento. De uma das janelas, dois jovens nobres observam a chegada da família do Visconde com olhares de desprezo. O rapaz de cabelo preto sente os olhares maldosos, mas não se deixa abalar por isso. Com passos firmes, eles continuam seu caminho para dentro do salão, prontos para fazer sua estreia. Com um sorriso confiante, ele diz para si mesmo que terá uma estreia social gloriosa desta vez. Em uma era onde os cavaleiros reinavam à força, era a coisa mais importante para os nobres. Nisso vemos um jovem de cabelo claro lutando com sua espada durante um dos duelos do evento. Para os nobres, o poder era medido pela maestria com a espada e sua habilidade em combate. As lutas na arena eram consideradas o auge da esgrima e um teste para os melhores guerreiros. A majestade em combate era a forma de um nobre mostrar seu renome e o poder de sua família. Enquanto os dois lutam na arena, a multidão assiste a cada movimento com bastante atenção. De repente, os dois espadachins avançam contra o outro em um ataque rápido e decisivo, mas o símbolo absoluto de poder e majestade era a medalha, algo que poucos realmente possuíam. Com um golpe preciso, o rapaz de cabelo claro consegue desarmar e derrotar seu oponente na arena. O jovem de cabelo vermelho fica em choque ao ser vencido de forma tão humilhante na frente de todos. O vencedor então levanta sua espada mostrando o símbolo, que representava a força e a majestade. A marca brilhante em sua mão era a medalha, a prova de seu poder e honra como um cavaleiro. Observando de um camarote, a família do Visconde comenta que o lugar continua opressor como sempre. Uma das garotas então diz que agora entende por que suas outras irmãs não quiseram ir ao festival. O protagonista se lembra de sua vida passada e dos valentões que o humilharam naquele lugar. A memória de sua derrota esmagadora naquele mesmo evento volta com força em sua mente. Sua irmã percebe a mudança em sua expressão e o chama pelo nome, parecendo preocupada com ele.
Então, ela pergunta se o rapaz está nervoso por ser seu primeiro festival de dança da espada, mas ele nega e diz que não sente nostalgia, mas sim que acha tudo detestável. A garota de cabelo vermelho fica completamente confusa com a resposta inesperada de seu irmão. O Visconde então diz que precisa ir a uma reunião e pede para seu filho cuidar da irmã dele. A garota reclama dizendo ser mais velha, mas o rapaz a provoca falando que ela é desastrada. O homem mais velho então aconselha o jovem a usar o tempo para fazer novas conexões com os outros. Mas antes de sair, ele o avisa para ter certeza que ninguém descubra sobre as 7 asas. Após a saída de seu pai, o garoto pensa que esconder seu poder será mais fácil falar do que fazer. De repente, ele sente os olhares hostis de todos os outros nobres no salão em sua direção. Com um suspiro, o protagonista pensa como é difícil socializar com uma atmosfera tão hostil. Mesmo com a hostilidade, um olhar de determinação surge em seus olhos. Seu irmão vem se afastando e pergunta para onde ele está indo com tanta pressa. Confiante, o rapaz apenas responde que vai fazer alguns amigos por ali. Então ele se aproxima de um grupo de jovens nobres que estão relaxando em um sofá no salão. Um dos rapazes de cabelo vermelho o nota e pergunta de forma rude quem diabos ele é. Sem se abalar, o protagonista se apresenta e o chama de irmão da Alice com um tom bastante calmo. Ele então revela seu nome completo como Aster F. Eonheim e diz ser seu irmão mais novo. O rapaz de cabelo vermelho fica surpreso e o jovem explica que o viu de longe e veio dizer oi. Outro nobre então explica para Dallas que aquele é o garoto adotado pela família do Visconde. Com um olhar de ódio, Dallas diz que por isso o outro tem a audácia de usar o F em seu nome. O protagonista então se lembra que Dallas e Grion são os que o traíram em sua vida passada. Com essa lembrança, ele acha patético que um dia já tenha achado os dois intimidadores. Agora em seus olhos, eles parecem apenas crianças brincando de se vestir em um palco iluminado. Sua irmã, então, o chama pelo nome, tentando tirá-lo de seus pensamentos sombrios e pesados. Em seguida, ela o puxa pelo braço e diz para eles irem embora, pois ele já tinha dado seu olá. De repente, o rapaz de cabelo vermelho a chama pelo nome e ela fica tensa ao ser notada por ele. Com um sorriso debochado, ele pergunta se a garota ainda está se escondendo atrás do pai dela. Então ele a convida para se juntar a eles, dizendo que é uma ordem da casa principal da família. Mas a moça se recusa e afirma que não existe uma relação de mestre e servo entre as famílias. O protagonista a impede de sair, a segurando pelo braço e pedindo para ela esperar um pouco. Com a mão firme em seu pulso, ele diz que ainda não terminou de conversar com os outros ali. O jovem de cabelo preto então se vira para o grupo com uma expressão séria e determinada no rosto. Com um olhar maligno, o ruivo pergunta se o rapaz sabe de alguma coisa que eles não sabem. Nisso, ele insulta o pai da garota dizendo que ele era um cavaleiro que nem conseguiu proteger o rei. O nobre continua e diz que o homem levou a culpa e teve o braço cortado pelo próprio irmão. Ele então termina dizendo que está feliz por não ter o sangue de um perdedor em suas veias. Com raiva, a jovem de cabelo vermelho grita para ele retirar o que disse sobre seu pai agora mesmo. Ele termina dizendo que ela foi a única a receber a medalha de Cavaleiro Honorário do ano. O rapaz a ofende e diz que o pai dela deve estar muito desapontado por ter uma filha como ela. Com um olhar de ódio, ele avisa que ali não é um salão de baile e ela deve se comportar. O nobre a humilha e diz para ela usar trapos da próxima vez para não se importar em se molhar. De repente, o protagonista se aproxima e diz que estava preocupado antes de chegar ao local. Ele então revela que tinha medo de não sentir raiva nenhuma mesmo, depois de ver seus rostos de novo. Ele então pega a garrafa de um dos nobres ao lado de forma fria. Ele olha para sua irmã e diz que na verdade é um alívio estar ali de novo para encará-los. Nisso, o rapaz joga a garrafa para o alto e chama a atenção de Dallas com um tom provocador. O nobre de cabelo vermelho mal tem tempo de reagir e a garrafa cai em sua direção rapidamente. Mas com um movimento rápido, ele corta a garrafa no ar e diz que é bom vê-los de novo. O nobre fica completamente encharcado com a bebida e chocado com a atitude do jovem rapaz. Com a espada em mãos, ele encara seu irmão adotivo, enquanto o outro o chama desesperado. O rapaz então prova a bebida em seu dedo e percebe que aquilo era apenas suco de uva. Com um sorriso maligno, ele diz que a bebida combina perfeitamente com um nobre mimado como ele. Voltamos para 3 anos no passado, onde uma voz pede para o jovem se segurar durante uma luta. Uma de suas irmãs chora desesperadamente e pergunta se ele está tentando machucar as outras. A energia dourada parece sair de controle e assusta as garotinhas que estão com ele naquele momento. O poder das 7 asas explode de forma perigosa e ele nunca imaginou que fosse tão forte. O Visconde parece bastante preocupado e se pergunta se aquela força pode ser realmente controlada. Então ele questiona se o rapaz e ele mesmo conseguirão dominar aquele poder imenso e perigoso. Retornando ao presente, um guarda entra correndo na sala de reunião do Visconde com mais notícias. O homem mais velho então pergunta o que aconteceu, pois estão no meio de uma conferência. O guarda revela que os filhos da família principal e do ramo dos Elmheim estão em um duelo agora.
Ao ouvir a notícia, os dois líderes de família ficam com expressões bastante sérias e tensas. Sem pensar duas vezes, o Visconde se levanta e corre para fora da sala para ver o que houve. Sua filha o vê e pergunta o que aconteceu de tão grave para ele estar com tanta pressa assim. Um dos nobres da família principal sorri ao ver a briga se formando entre os jovens rapazes. Ele então comenta que uma briga entre irmãos da casa Eonheim não é algo que se vê todo dia. Puck e o Visconde observam a cena e um deles pensa que dependendo do resultado da luta. Outros nobres também observam a situação com expressões de preocupação e curiosidade no rosto. O Duque sorri maldosamente e pensa que aquele festival pode se tornar bastante caótico logo. Com raiva, Dalice o chama de tolo por comprar uma briga com a casa do Duque daquela forma. Ele então mostra seu brasão de 4 asas, provando que está em um nível totalmente diferente. Com um olhar de desprezo, o Ruivo então exige que o protagonista mostre o seu brasão de asas. O Ruivo então zomba do protagonista perguntando se ele está com vergonha de mostrar seu brasão. Com um sorriso, debochado, o garoto diz que se exibir com um padrão simples é algo vergonhoso. Dalice fica furioso com a provocação e com a audácia do rapaz, que o desafia sem medo algum. Então o jovem propõe que se ele vencer Dalice, terá que pedir desculpas para sua irmã. O Ruivo aceita o desafio, mas diz que se ele ganhar o outro, se tornará seu cão para sempre. Sem perder tempo, Dalice avança com sua espada e os dois começam uma batalha intensa no salão. As lâminas se chocam com força e o protagonista consegue bloquear o ataque sem muitas dificuldades. O rapaz de cabelo preto se mantém firme e focado enquanto segura sua espada com bastante força. Então Dalice usa o poder do brasão de 4 asas para fortalecer seu próximo golpe com magia. Uma aura vermelha envolve sua lâmina e ele desfere um ataque poderoso contra seu oponente. Vendo a cena de longe, sua irmã grita seu nome, parecendo bastante preocupada com o resultado. Já o Duque observa a luta com um sorriso e pensa que a esgrima de seu filho ainda é imatura, mas ele sabe que o poder mágico do brasão compensa a falta de habilidade com a espada. Ele explica que a magia de uma asa é como a chama de uma vela pequena e bastante fraca. Enquanto isso, a magia contida em 4 asas é como uma explosão de poder imenso e destrutivo. Com um sorriso maligno, o Ruivo pergunta para o rapaz onde foi parar toda a sua coragem de antes. Ele então o provoca perguntando se o outro não queria fazê-lo se desculpar por suas palavras. Com raiva, Dalice exige que o protagonista mostre seu poder e pare de se esconder na defensiva. O Ruivo então prepara um golpe final com as 2 mãos para acabar com a luta de uma vez. Um dos nobres sorri, satisfeito, e diz que a partida já está decidida com aquele ataque. Uma aura dourada envolve a espada do protagonista, que se prepara para o contra-ataque final. Com um movimento rápido, ele bloqueia o golpe de Dalice e as 2 energias se chocam com força. O Ruivo fica completamente chocado, pois não esperava que seu ataque fosse parado tão facilmente. Com um sorriso confiante, o rapaz de cabelo preto diz para o outro que ele fala demais. Então ele contra-ataca com um chute e joga o nobre para longe. O jovem fica parado com uma postura firme e sua aura dourada brilha intensamente ao seu redor. Ele pensa que esperou 10 anos para aprender magia na casa do Visconde apenas para se vingar. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele se prepara para continuar a luta contra Dalice. Sem hesitar, o rapaz avança com uma série de golpes rápidos e poderosos contra seu oponente. O Ruivo não consegue se defender e acaba caindo de joelhos completamente sobrecarregado. Outro irmão observa a cena chocado e não acredita que Dalice está sendo pressionado daquela forma. Nisso, uma energia verde e amarela empurra o nobre para trás com uma força avassaladora. Desesperado, ele grita que há um 4 asas e não pode ser derrotado por alguém como Aster. Mas o protagonista o encara com um olhar frio, sem se importar com o poder do outro. Em seguida, ele desfere outro golpe poderoso que avança na direção do nobre Ruivo. Os outros nobres ficam surpresos e se perguntam se o garoto vai mesmo vencer a luta daquele jeito. Todos ficam chocados e comentam que ainda existem monstros como aquele na família Eonheim. Com um olhar focado, o rapaz continua seu ataque sem dar chance para o outro respirar. O Visconde observa a cena preocupado ao lado de sua filha e diz que a situação é ruim. Com o rosto cheio de raiva, Dalice tenta resistir ao poder avassalador de seu oponente. Nisso, uma memória do Visconde sendo gravemente ferido por seu irmão surge na mente do rapaz. O homem ria de forma maníaca, enquanto seu parente cai derrotado sem poder fazer nada. Com os olhos brilhando de raiva, o protagonista libera uma aura dourada ainda mais poderosa. Desesperado, Dalice grita para ele parar, mas a fúria do jovem parece ter saído de controle. Vendo a cena, sua família no camarote grita seu nome, tentando impedi-lo de ir longe demais. Uma grande explosão de energia joga o nobre de cabelo vermelho para trás com muita força. O Duque apenas observa a cena com os braços cruzados, parecendo não se importar com seu filho. Então o protagonista para seu ataque e crava a espada no chão, bem na frente de seu oponente. Caído no chão, Dalice fica apavorado e o jovem diz para ele vir de trapos da próxima vez. Com um olhar frio e superior, o rapaz o chama de primo, mostrando todo o seu desprezo por ele.
Em seguida, ele se vira e olha para sua família no camarote, que observa com espanto. O rapaz afirma que não é mais o Ash sem asas, mostrando que sua antiga fraqueza desapareceu. Com um sorriso confiante, ele pensa que perceber isso finalmente clareou sua mente por completo. De repente, os olhos do jovem brilham com um tom avermelhado ao sentir uma presença maligna. Ele olha para o topo das escadas e vê uma figura sinistra com uma aura vermelha e sombria. O protagonista fica em choque ao perceber quem é o dono daquele poder avassalador e maligno. O homem encara o rapaz de cima com um olhar de pura maldade e desprezo em seu rosto. Com o rosto suando frio, o jovem não acredita que está vendo seu antigo pai ali na sua frente. Os nobres não acreditam que o filho mais novo do Visconde derrotou o terceiro filho da família principal, mas a chegada do Lorde coloca todos em uma situação ruim, pois ele não vai ficar quieto com a humilhação. O protagonista sente a presença intimidadora e se vira para encarar o homem que se aproxima. Caído no chão, Dallis ri de forma maníaca ao ver que seu pai finalmente chegou para salvá-lo. O rapaz então fica cara a cara com o líder da família, Elmenheim, o poderoso Lord Roderick. O homem mais velho o encara com um olhar sério e furioso, parecendo nada feliz com a situação. Com o rosto cheio de ódio, o jovem se lembra do nome daquele que o traiu em sua vida passada. O ruivo então se arrasta até seu pai e agarra sua perna pedindo por ajuda desesperadamente. Com lágrimas nos olhos, Dallis o chama de pai, esperando que ele o defenda do protagonista. Em seguida ele aponta para o rapaz e o acusa de ser o bastardo que ousou desafiar a família. O nobre então implora para seu pai usar seu poder e colocar o jovem em seu devido lugar. De repente, o Lorde esmaga a mão de seu próprio filho no chão com uma força brutal e fria. Dallis grita de dor e fica chocado com a atitude inesperada de seu pai, que o puniu sem piedade. Os outros nobres ficam horrorizados com a cena e não entendem a crueldade do homem com seu filho. Até mesmo o irmão de Dallis fica sem reação ao ver a mão do ruivo sendo esmagada daquela forma. O Lorde então humilha e pergunta por que ele está chorando depois de arrastar o nome da família na lama. Vendo a cena, o Visconde grita para seu irmão parar com a crueldade e não machucar o garoto. Mas ele o ignora e diz para o ruivo que ele não tem o direito de segurar uma espada. Um silêncio tenso toma conta do salão, enquanto todos observam a cena chocados e sem palavras. Os dois irmãos então se encaram com olhares cheios de ódio. O rapaz de cabelo preto entra na frente e aponta sua espada para o Lorde, o questionando. Ele então diz que seu primo ainda não pediu desculpas para a irmã Alfin como prometido. Com um olhar desafiador, o jovem pede para seu tio esperar a punição até depois do pedido. O homem mais velho o despreza e pergunta se ele acha que é um Elmenheim só por ser um órfão. Mas o garoto responde que é filho do Visconde e aprendeu o orgulho de um cavaleiro com ele. O Lorde parece não se importar com a resposta e apenas observa sua família no camarote. Então ele acusa o rapaz de manchar a reputação da família principal com sua atitude. O Duque observa a cena e entende que a situação é bem mais séria do que parece ser. Outro nobre comenta que aquilo não pode ser resolvido com uma simples briga de crianças. Um jovem de cabelo claro sorri maldosamente, parecendo se divertir com todo o caos. Um dos homens então se lembra que o pai do garoto deu um braço como preço por sua deslealdade. O Lorde então questiona o rapaz sobre o que ele está preparado para sacrificar por sua ousadia. Com todo respeito, o jovem se prepara para dar sua resposta sem nenhum medo no olhar. Ele diz que aquilo não foi uma briga, mas sim um duelo para responder os insultos com sua espada. O homem mais velho fica com raiva ao ouvir as palavras desafiadoras do garoto. O rapaz então usa as próprias palavras do Lorde contra ele e diz que não vai desistir de nada. Vendo a cena, Alf fica bastante preocupada com seu irmão que encara o tio sem recuar. O nobre de cabelo claro acha graça e comenta que o garoto tem apenas 10 anos de idade. O Lorde fica com o olho tremendo de raiva com a audácia do jovem à sua frente. Então ele entende a situação e saca sua espada pronto para o confronto com o rapaz. Então ele ordena para o rapaz tomar sua posição de luta para o duelo. O protagonista fica chocado, pois não esperava ser desafiado pelo Lorde. De repente, o homem mais velho avança com uma velocidade absurda na direção dele. O golpe do Lorde destrói o chão, criando uma enorme cratera com impacto. Sua irmã observa a cena apavorada e sem poder fazer nada para ajudar. Desesperado, o Visconde grita o nome de seu irmão para tentar detê-lo. Nisso, o pai adotivo do garoto pula para bloquear o ataque do Lorde. As duas espadas se chocam com uma força tremenda no meio do salão. Os dois irmãos então começam uma batalha intensa e cheia de faíscas. Após o confronto, o Visconde corre para ver se seu filho está bem. De repente, um pilar de gelo surge do chão, separando os dois lados. O homem mais velho fica confuso e não entende o que aconteceu ali. Ferido, o protagonista se levanta com dificuldade, mas continua de pé. Seu rosto está ferido, mas seu olhar queima de pura determinação. O Lorde apenas observa a cena de longe com um olhar de desprezo. Então ele se vira e começa a caminhar para fora do salão principal. O Visconde corre e segura o rapaz antes que ele caia no chão exausto.
O homem mais velho chama pelo nome, parecendo bastante preocupado. Com o rosto ferido, o jovem diz que protegeu sua irmã e a promessa. Comovido, o Visconde o elogia, dizendo que ele foi magnífico na luta. Roderick então se vira e sobe as escadas sem dizer mais nada com seu filho, o seguindo logo atrás. Lá em cima, um dos nobres comenta que o duque recorreu a um movimento bem infantil para resolver a situação. Ele diz que se deixasse o garoto vencer a reputação da família, ficaria em pedaços, então foi um acordo justo. Mesmo enfrentando o grande lord, o jovem se manteve firme e se tornou uma estrela em ascensão ali. O nobre admite que ficou na ponta da cadeira com medo da casa Henheim acabar se dividindo em duas. Então o homem mais velho diz que uma era de agitação se aproxima como uma tempestade que pode dividir o mundo. Enquanto isso, o Visconde segura o rapaz ferido e sua irmã corre desesperada para ajudá-lo no salão. Um tempo depois, em um dia ensolarado, vemos vários homens treinando do lado de fora da mansão. Alguns cavaleiros observam o treino com expressões surpresas em seus rostos, parecendo impressionados. Nisso, o protagonista treina com uma espada de madeira e consegue derrotar seu oponente sem dificuldade. Um dos cavaleiros que assiste à luta fica chocado com a habilidade do rapaz e diz que ele é impressionante. O jovem de cabelo preto se mantém focado no treino e o homem o chama de jovem mestre Aster. Outro cavaleiro comenta que ele tem muita habilidade e é assustador por ter apenas 10 anos de idade. Ele então continua dizendo que o rapaz esmagou o terceiro filho do Lord Roderick durante o evento. Seu amigo sorri e diz que essa é uma história revigorante, pois a família principal os oprime há muito tempo. Enquanto treina, o jovem pensa que mostrou sua força e presença o suficiente na Assembleia da Dança da Espada. Ele acredita que isso vai calar as vozes que zombam da casa do Visconde e o chama de desgraça. Mas o rapaz sabe que seu verdadeiro alvo ainda é a própria família Helmheim e seu antigo pai. Por isso, ele queria testar o quão longe seu poder poderia ir naquele duelo contra Dallis no salão. Uma memória da luta contra o Lorde surge em sua mente enquanto ele continua seu treinamento intenso. Com um olhar determinado, o protagonista sabe que, em seu nível atual, ele não pode vencer Roderick. Ele pensa que o brasão da asa é apenas uma medida de poder mágico latente e ele ainda não pode usar a 7. O garoto sabe que nascer com o poder não adianta se ele não pode usá-lo e o chama de potencial desperdiçado. Com um movimento rápido, o rapaz continua seu treino e avança para cima de seu oponente com a espada. Seus olhos brilham com um dourado intenso enquanto ele se concentra totalmente na luta contra o cavaleiro. Com um golpe preciso, o protagonista quebra a espada do homem e grita perguntando quem é o próximo. Todos os outros cavaleiros já estão caídos no chão, completamente derrotados pelo jovem rapaz. De repente, uma voz o questiona se ele está aprontando de novo enquanto observa a cena de longe. Então seu irmão, ao fim, aparece e diz que ele não tem limites, mas que o pai deles o está chamando. O rapaz concorda e começa a caminhar em direção a ela, passando pelos cavaleiros caídos no chão. Nisso, o jovem percebe a roupa que a garota está usando e parece bastante surpreso com a escolha dela. A moça então se vira para ele e pergunta o que foi com uma expressão curiosa em seu rosto. Ele comenta que é uma visão rara e pergunta se ela não odiava usar aquele tipo de roupa antes, mas a jovem responde que tudo precisa de equilíbrio e que ele a inspirou a não continuar como estava. O protagonista fica um pouco confuso com a resposta de sua irmã e não entende o que ela quis dizer. Com um sorriso, ela pega a espada de treino dele e diz que quando voltar, ele vai passar muito tempo com ela. O rapaz sorri com a atitude da garota, parecendo feliz com a determinação de sua irmã mais velha. Ele então brinca e pede para ela pegar leve com ele no próximo treino que os dois estiverem juntos. Um tempo depois, o garoto bate na porta do escritório de seu pai adotivo para atender ao chamado. Com licença, ele entra na sala e encontra o Visconde sentado em sua mesa, parecendo bastante sério. O jovem então pergunta o que o homem precisa e ele apenas manda que o rapaz se sente para conversar. Sentado no sofá, o protagonista aguarda as palavras de seu pai com uma expressão calma no rosto. O homem mais velho começa dizendo que já se passaram 10 anos desde que o acolheram na família. Ele continua e diz que pensou em esperar até que o garoto estivesse um pouco mais velho para isso. Nisso, o Visconde coloca um anel em cima da mesa e o rapaz pergunta o que é aquilo chocado. O homem então revela que aquele anel é a prova do próximo chefe da casa do Visconde. Com um olhar sério, ele diz que quer que Aster o suceda, deixando o jovem com os olhos brilhando. O Visconde explica que a casa deles está em uma posição bem delicada e o rapaz já sabe disso. Ele continua dizendo que mesmo sendo um ramo da família Henheim, eles têm seu próprio território para proteger. Com um olhar sério, o homem diz que não podem deixar o assento do próximo chefe vago para sempre. O jovem então pergunta se suas irmãs estão de acordo com essa decisão repentina de seu pai. O homem mais velho responde que vai contar para todos na academia de cavaleiros onde ele encontrará as irmãs.
O rapaz se lembra de suas outras irmãs Marfa e Kudo e questiona se elas também saberão da notícia. Em seus pensamentos, o garoto sorri e diz que elas não ficariam felizes com isso, principalmente Kudo. O pai adotivo então explica que ela o odeia apenas por ter nascido um garoto com 7 asas. Com isso, o protagonista se levanta e recusa a oferta de se tornar o próximo chefe da família. Ele diz que não consegue controlar sua magia e quase feriu sua própria irmã por ser imaturo demais. O jovem de cabelo preto afirma que nada pode convencer uma irmã zangada e que ele não está pronto. O homem mais velho apenas observa a atitude de seu filho com uma expressão calma, então ele comenta que o rapaz sempre o fez duvidar se ele era mesmo apenas uma criança comum. Com um sorriso, o Visconde diz que pensou no anel como uma recompensa pela assembleia e abre uma caixa, mas ele continua e diz que parece que o garoto vai preferir o que está dentro daquela caixa. Os olhos do rapaz se arregalam de surpresa ao ver o conteúdo da caixa, e ele se pergunta o que é aquilo. O homem mais velho então revela que aquela é a espada mágica Gram, um tesouro de sua família. Essa é a Lâmina Mágica Devoradora, a única arma capaz de controlar o poder das 7 asas. O Visconde então leva o rapaz para uma floresta e diz que aquele lugar deve servir para o que planeja. O jovem pergunta por que não foram ao salão de treino e o homem mais velho diz que é uma precaução. Ele então lembra que seu filho adotivo tem o costume de quebrar as coisas durante seus treinamentos. O homem explica que a espada Gram é uma lâmina famosa passada apenas para o filho mais velho da família. Com um brilho intenso, a espada parece ser ativada nas mãos do homem mais velho com um poder imenso. O protagonista fica completamente chocado ao ver a cena, sem entender o que está acontecendo ali. O garoto então percebe que a arma não tem uma lâmina e se pergunta se aquilo é mesmo uma espada. Mas seu pai adotivo a infunde com poder mágico e uma lâmina de energia vermelha surge do cabo. Ele então explica que a arma é uma lâmina de potencial completada pelo poder de quem a empunha. Nisso, um ataque poderoso de energia vermelha avança destruindo tudo em seu caminho na floresta. O golpe é tão forte que cria um vórtice de ar e poeira, mostrando o poder imenso da espada mágica. O homem avisa que com o poder medíocre o usuário pode ser drenado pela lâmina e que ela tem história. Com um olhar sério, ele então oferece a espada para o jovem e pergunta se ele quer tentar usá-la. Sem pensar, o rapaz segura o cabo da espada com as duas mãos, pronto para testar seu próprio poder. Uma aura dourada o envolve, enquanto ele concentra sua mana na arma para criar sua própria lâmina. A energia dourada então explode com uma força imensa e o garoto parece lutar para controlá-la. Ele então percebe que sua mana está fluindo para a espada por conta própria, sem que ele a comande. De repente, um enorme feixe de luz sobe aos céus e um dos cavaleiros no pátio percebe o clarão. Um deles pergunta se um cometa caiu, mas seu amigo diz que foi o oposto e algo voou para o céu. Sua irmã também observa a cena e um dos homens pergunta para o outro o que quer dizer com aquilo. A irmã dele então olha para o céu e diz que com certeza aquilo é obra do protagonista. Nisso, o rapaz segura a espada com um sorriso e diz que ela é extraordinária, mas seu pai adotivo o corrige dizendo que não é a espada que é extraordinária. Então ele aponta para o céu e afirma que o poder do garoto é o que impressiona. O homem explica que nunca existiu ninguém com o brasão de 7 asas em toda a linhagem. Ele acredita que quando o rapaz dominar seu poder vai superar até mesmo o Lord Roderick. Nisso, o Visconde pensa que seu filho adotivo será mais forte que ele e seu irmão. Contudo, ele avisa que um poder tão grande sempre acaba gerando muitos conflitos. O homem continua e diz que se descobrirem que o garoto tem 7 asas, será um problema. Nisso ele explica que todos teriam inveja ou até mesmo ressentimento do jovem rapaz. Ele avisa que alguns vão explorá-lo e outros tentarão eliminá-lo por ser uma ameaça. Então, para que o rapaz não se arrependa de ser fraco, o homem estende a mão para ele. Com um olhar sério, ele pede para o jovem ficar forte enquanto ainda pode treinar. O protagonista aperta a mão dele e jura que não vai mais viver uma vida miserável. Com determinação, ele agradece ao pai e promete dominar as 7 asas e a espada. 3 dias se passam e a família do Visconde recebe alguém de braços abertos em casa. Então, 2 jovens chegam e a de cabelo vermelho anuncia seu retorno de forma dramática. Com uma pose exagerada, a garota parece bastante feliz em finalmente estar de volta. Então ela abre os braços e pede um abraço de reencontro para suas irmãs mais novas. Mas as garotas correm para abraçar a moça de cabelo branco, a chamando de irmã Malfa. A jovem de cabelo vermelho fica de braços abertos e pergunta por que ninguém abraça. Uma das pequenas então reclama que a irmã sempre bagunça o cabelo delas sem cuidado. Com vergonha, a ruiva nega tudo e diz que jamais faria algo assim com suas irmãs. De repente ela se vira e encontra Alfim parada perto da escada, observando a cena. Sem pensar 2 vezes, Kudo corre e dá um abraço bem apertado na outra garota. A moça de cabelo rosa reclama, enquanto sua irmã a aperta com muita força sem soltar. Vendo a cena, a jovem de cabelo branco pergunta para seu pai onde está o irmão Aster. O Visconde então começa a responder a pergunta de sua filha com um sorriso calmo.
Com um olhar sério, Kudo se vira ao ouvir a menção ao nome de seu irmão adotivo. Enquanto isso, o rapaz treina e libera uma explosão de energia vermelha na floresta. O protagonista então desvia de seu próprio poder, que parece estar fora de controle. Ofegante e suando frio, ele percebe que ainda não consegue dominar a espada mágica. Ele pensa que pode criar a lâmina, mas está em seu limite, apenas para mantê-la estável. No meio da destruição, o jovem se pergunta o que deve fazer para ser como seu pai. De repente, uma voz diz que ele se superou e Kudo surge caminhando em sua direção. O rapaz pergunta se ela já voltou, e a ruiva reclama que ele nem foi recebê-la em casa. Com um sorriso debochado, a garota chama de frio por não ter ido ao seu encontro. Ela então o acusa de se achar especial e diz que ouviu sobre a Assembleia da Espada, mas o jovem responde que o mesmo vale para ela e suas missões como aprendiz de cavaleiro. Ele termina dizendo que ela foi a única a receber a medalha de cavaleiro honorário do ano. A garota de cabelo vermelho diz que se não conseguisse nem isso, jamais poderia suceder ao pai. Então ela questiona se ele recusou a oferta de sucessor por causa dela. O rapaz pensa que o pai causou problemas e diz que não foi essa sua intenção. Ele apenas explica que ainda não se sentia digno de assumir tal responsabilidade. A ruiva então se vira e começa a caminhar para longe falando sobre o pai e o irmão. Ela o acusa de ser maldoso por saber qual é o sonho dela e mesmo assim agir daquela forma. O jovem de cabelo preto fica completamente confuso com a reação de sua irmã. De repente, a garota ataca com sua espada, liberando um golpe de energia na direção dele. O ataque corta o ar e avança rapidamente, destruindo uma árvore no caminho. O rapaz se assusta e consegue desviar por pouco, enquanto o tronco da árvore explode. Com raiva, ele pergunta por que ela o atacou de repente daquele jeito sem aviso. A ruiva apenas responde que, como fazia tempo, ela iria testar as habilidades dele. Com um sorriso confiante, a garota avisa que da próxima vez ela vai atacar com tudo. O protagonista tenta argumentar dizendo que sua espada ainda está incompleta, mas ela o questiona se ele daria a mesma desculpa para um inimigo no campo de batalha. O jovem de cabelo preto fica surpreso com a pergunta e se questiona sobre o inimigo. Ela diz que um cavaleiro deve estar sempre pronto e que se ele hesitar, vai esmagá-lo. A garota avança novamente e o rapaz pensa que ela só pode estar brincando com ele. Ele pensa que já está no limite, apenas tentando controlar seu poder mágico instável. Mas ele entende que não tem escolha e libera sua energia, se a irmã está falando sério. Então as espadas dos dois irmãos se chocam e o rapaz se desespera ao pensar que ela vai mesmo matá-lo. Uma grande explosão de energia acontece no meio da mata e destrói tudo ao redor com muita força. Com um sorriso no rosto, a garota diz que a técnica dele continua afiada, mas ela não vai facilitar nada. Mas o garoto se esforça para segurar o golpe, enquanto ela reclama que aquilo nem parece uma espada real. Nisso, ele acaba sendo lançado para trás porque ainda não consegue controlar o poder mágico direito. O impacto no solo é tão forte que faz a terra tremer enquanto o jovem tenta se recuperar da pancada. Nesse momento, o protagonista percebe que sua irmã continua implacável e não pretende parar o ataque. Ela fica parada, observando o estrago e demonstra que sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. No passado, a ruiva reclamava que ele era o único homem da família com direito de herdar a sucessão. Ele se sentia especial por ter uma habilidade superior, mas isso gerava muita inveja entre os irmãos. Então a menina agia como uma tempestade e brigava por qualquer coisa que considerasse injusta. Com isso, voltamos ao presente onde os golpes criam crateras enormes no chão daquela floresta. O olhar do herói se torna mais focado, pois ele sabe que precisa levar aquele treino muito a sério. As lâminas se chocam novamente, gerando uma luz azul gigante que ilumina todo o local ao redor dele. Gritando com raiva, a jovem afirma que ele não serve para ser o próximo líder daquela casa nobre. Enquanto isso, a outra irmã observa tudo pela janela e se pergunta se foi certo deixar os dois sozinhos. Ela teme que alguém acabe se ferindo feio naquela briga boba, mas o pai deles parece bem tranquilo. O Visconde explica que ambos são bons rivais e que a situação não vai passar de uma disputa saudável. Mesmo preocupada, a moça de cabelos brancos torce para que o patriarca esteja certo sobre eles. Logo em seguida, ela pergunta qual o real motivo de terem sido chamados de volta da academia militar. Nesse instante, o homem confirma que o assunto é sério e começa a mexer em algo guardado em uma gaveta. A jovem de cabelos brancos fica chocada ao ver o que seu pai segura e não entende a situação. O Visconde então mostra a carta e revela que é uma convocação da família principal. Ele explica que os líderes da casa querem conhecer o novo parente que foi acolhido por eles. Com a mão no queixo, a garota entende que esse é um acontecimento muito sério e inesperado. Com isso, o pai deles fica preocupado e diz que na pior das hipóteses, eles podem enfrentar problemas. O homem mais velho teme que a família principal possa acabar tomando o garoto de volta para eles. Nisso, o protagonista grita dizendo que recusou ser o sucessor e a ruiva ouviu muito bem isso.
isso, mas a garota responde com raiva que é exatamente disso que ela não gosta na atitude dele. O jovem sente o peso do golpe da irmã e mal consegue se manter de pé com a força do ataque. Ele compara a força dela com a de um troll gigante balançando um porrete enorme. Sem parar, a ruiva concentra toda a sua energia na lâmina azul brilhante para desferir um golpe final com a mão trêmula. O garoto de cabelo preto tenta segurar o ataque com sua espada estável. Os dois irmãos ficam travados em uma disputa de força. Então o protagonista tenta argumentar e pede para que a irmã pare e apenas escute o que ele tem a dizer. Mas ela o encara com um olhar frio e pergunta se o rapaz tentou fugir do combate dela. Sem hesitar, a moça libera uma onda de poder que joga seu irmão para longe com muita violência. Surpreso, ele mal consegue acreditar na força bruta que a garota usou para atacá-lo de novo. Em seguida, uma voz explica que quem só usa a espada e quem apenas domina a magia é considerado um lutador de segunda categoria em um combate. Por fim, é revelado que só quem domina ambos se torna um guerreiro de primeira categoria de verdade. A ruiva suspira e diz que está muito decepcionada com a atitude do Aster na luta. Ela então explica que a diferença na quantidade de asas indica o nível de poder mágico de alguém. Com 5 asas, a jovem afirma ser 2 vezes inferior ao garoto, que possui 7 marcas, mas mesmo com toda essa força, o herói evitou bater de frente e preferiu focar apenas na esgrima. Com um sorriso provocador, a garota pergunta se ele realmente desconfia tanto do próprio poder. Nesse momento, a guerreira questiona se o irmão tem medo de perder o controle igual no passado. O garoto fica surpreso e se pergunta mentalmente se ele realmente teme a força das 7 asas. Olhando para a espada, o protagonista percebe que estava limitando sua magia de forma inconsciente. Então ele entende que a instabilidade da arma acontecia porque tentava reprimir toda aquela energia. Nisso a ruiva avança, dizendo que o jovem possui tudo que ela sempre sonhou em ter na vida. Apertando o cabo da espada, a menina diz que não vai tolerar a arrogância dele ao desperdiçar esse dom. Furiosa, ela parte para um ataque devastador, mandando o garoto entregar todo esse poder para ela. Vendo o golpe se aproximar, o herói segura firme o cabo da sua arma, que ainda está sem nenhuma lâmina. O impacto do ataque da garota atinge a defesa dele, totalmente em choque. A jovem se espanta ao ver que seu ataque máximo foi repelido com facilidade. Com os olhos brilhando, o garoto sorri e agradece a irmã por tê-lo feito acordar para a realidade. Logo em seguida, ele avança com tudo no meio da poeira, mesmo sem ter formado a lâmina de energia. A ruiva fica tensa achando que a magia dele acabou, mas logo descarta essa ideia absurda da cabeça. Saltando pelo ar, o herói se prepara para usar todo o poder mágico oculto dentro das 7 asas. Sabendo que não pode manter a lâmina, o garoto foca sua magia apenas no exato momento do impacto. Kudo sorri e elogia a ideia do irmão, mas o chama de idiota por demorar tanto para pensar nisso. O garoto sorri de volta, lembrando que agarrou essa segunda chance de vida com todas as forças. Com o brasão brilhando nas costas, ele jura que não vai desperdiçar o poder que recebeu agora. Ele se lembra da família que nunca teve e promete proteger todos eles, custe o que custar. A ruiva fica confusa com a mudança repentina de atitude e a determinação no olhar do rapaz. Então o herói avança com tudo, liberando uma aura vermelha gigantesca que assusta a garota. Ele balança a espada com violência e cria um corte de energia. A menina mal consegue reagir vendo aquele poder avassalador vindo direto para cima dela. De repente, o rapaz some da vista dela, deixando a guerreira completamente perdida no combate, e surge bem na frente dela com a espada carregada de magia, dizendo que não vai mais segurar. O olho da jovem se arregala de puro terror ao perceber que não vai conseguir defender aquilo. Com um grito de guerra, o protagonista desce a lâmina com força total, criando uma explosão. De repente, a garota acorda assustada na cama, suando frio, como se tivesse tido um pesadelo. Olhando ao redor, ela vê a luz do sol entrando e se pergunta se está mesmo no quarto dela. Ainda meio tonta, ela escuta uma voz familiar perguntando se a bela adormecida finalmente acordou. Sua irmã de cabelos brancos abre as cortinas e comenta que a moça dormiu por bastante tempo, mas a ruiva se levanta num pulo perguntando desesperado o que aconteceu na luta contra o Aster. Sorrindo, a outra conta que o próprio garoto a carregou até ali depois que ela desmaiou no treino. Ele inventa uma desculpa dizendo que a irmã caiu no sono por causa do cansaço da viagem longa. A guerreira fica sentada na cama incrédula e murmura que aquela história não faz sentido nenhum. Naquele instante final, a garota realmente pensou que o irmão a cortaria ao meio com a espada, mas na verdade o rapaz fez a lâmina mágica sumir bem antes de atingir o corpo da irmã. Apenas o resíduo daquela energia passou por ela, sem causar nenhum dano físico real ali. Pensando com calma agora, ela sabe que o herói jamais mataria alguém da própria família. O garoto sempre foi muito gentil e brincalhão, apesar de ter aquele poder imenso guardado. Porém, naquele momento assustador, a ameaça dele pareceu ser muito verdadeira e perigosa. Com um sorriso no rosto, a ruiva admite que ele é um irmãozinho bem vingativo e rancoroso. Nesse momento, ela chama a atenção da irmã de cabelos brancos, que estava perto da janela. Ela segura firme sua arma e pergunta onde o rapaz se meteu, pois quer uma revanche agora.
A guerreira grita dizendo que não aceita aquele resultado e vai lutar com tudo dessa vez. Mas a outra responde calmamente que se ela procura pelo irmão, ele já partiu da mansão. Ouvindo aquilo, a garota fica paralisada e não entende nada do que acabou de escutar ali. Então a moça explica que chegou uma convocação urgente da família principal para o jovem e conta que ele saiu há pouco tempo, junto com o pai delas, para atender ao chamado nobre. A ruiva fica com uma expressão de choque, pois ninguém havia contado nada disso para ela. Em sua mente, ela se questiona como algo tão importante aconteceu sem que soubesse antes. Enquanto isso, vemos uma carruagem seguindo viagem pelas ruas de pedra daquela cidade. No reflexo do vidro, o protagonista observa a paisagem lá fora com um olhar bem pensativo. O Visconde então explica que as pessoas que vão encontrar são os anciões da família real. Ele revela que mesmo aposentados, esses velhos ainda controlam tudo pelas sombras do reino. Nessa conversa sombria, é revelado que os fracassados eram jogados aos lobos para virar comida. O Visconde soa frio e pergunta onde o filho ouviu uma história tão macabra e antiga. Sorrindo, o garoto diz que já está preparado para ser executado ou exilado, se for preciso. O mais velho muda de assunto e pergunta se foi certo sair sem se despedir das irmãs. Mas o jovem responde que está tudo bem e que já planejava partir assim que elas chegassem. Ele acha melhor deixar a irmã ruiva em paz para evoluir, já que ele odeia. Enquanto segura a espada, o herói percebe que graças ao duelo aprendeu a controlar seu poder. Agora o protagonista sente que consegue extrair ainda mais força das suas 7 asas mágicas. O Visconde o encara sério enquanto o rapaz decide que vai sobreviver por conta própria. Isso irrita o patriarca, que questiona essa atitude arrogante de querer agir sozinho. De repente, um barulho alto interrompe a conversa e assusta os dois viajantes na estrada. O olho do garoto se arregala ao perceber algo vindo rapidamente pelo lado de fora. E para a surpresa dele, a irmã ruiva surge batendo na janela da carruagem em movimento. O pai fica em choque ao ver a filha pendurada e pergunta se ela veio correndo até ali. Ignorando o perigo, a moça reclama que foi muito cruel ele partir sem dizer uma palavra. Já dentro do veículo, a guerreira revela que ficou sabendo da convocação dos anciões. Ela se senta ao lado dele e diz entender perfeitamente o peso daquela situação tensa. Com um olhar afiado, a ruiva afirma que esse chamado exige cautela máxima dele. A irmã mais velha avisou que existe uma grande chance do garoto nunca mais voltar de lá. O jovem tenta acalmar o clima, mas a garota aponta o dedo e diz que o odeia absurdamente. A garota lista os motivos do seu ódio, citando que ele é um garoto e possui 7 asas especiais. Olhando para o céu, ela admite que o irmão é mais forte que ela mesma, sendo a irmã mais velha. O garoto apenas escuta enquanto ela reclama que ele age feito adulto, sendo apenas uma criança. Mas a ruiva muda o tom de voz e afirma que mesmo com tudo isso, ele é uma família preciosa. Então ela se levanta e exige que o rapaz volte vivo para que eles possam ter uma revanche. Com um sorriso no rosto, a jovem avisa que jamais vai perdoá-lo se fugir com essa vitória. Logo em seguida, a guerreira salta da carruagem em movimento, deixando os dois para trás. O Visconde fica sem entender nada e o herói se pergunta qual foi o objetivo daquela visita. Mas o protagonista sorri levemente e agradece mentalmente pelo apoio do jeito doido dela. Vendo a irmã acenar ao longe, o garoto promete para si mesmo que definitivamente vai voltar. Um tempo depois, eles chegam aos portões e são recebidos pelos guardas da família principal. Os soldados bloqueiam a passagem com lanças e avisam que o ancião já está esperando lá dentro. O homem mais velho tenta passar dizendo que conhece o caminho, mas é barrado pelos guardas. Um cavaleiro explica que recebeu ordens estritas para escoltar os dois juntos até o local. O clima fica pesado e o jovem de olhos dourados nota que algo está errado naquela recepção. Nisso, o pai adotivo percebe que o chamado não foi apenas para mimar o neto recém-descoberto. Olhando para o castelo, o herói sente uma nostalgia, pois faz tempo que não vai para casa. Caminhando pelo pátio, o Visconde pede para que o rapaz controle seu temperamento naquele dia. Ele avisa que o garoto deve manter a calma, não importa o que digam, ou como eles ajam ali. O homem parece tenso e explica que o verdadeiro problema é a pessoa que vão encontrar agora. Enquanto anda, o herói nota que o rapaz chamado Darius não está treinando no pátio com os outros. O pai adotivo chama sua atenção e pergunta se ele está ouvindo a conversa importante deles. Com um sorriso sem graça, o jovem responde que sim, mas sua cabeça estava em outro lugar. Olhando para a porta, ele promete ficar em silêncio e voltar inteiro para sua irmã no fim. Nesse instante, um portão gigante se abre lentamente, revelando o interior do salão principal. Assim que entra, uma voz anuncia a chegada do Lord Heyfried e de seu filho para todos ali. Do trono, uma voz poderosa ecoa dizendo que finalmente o nobre apareceu depois de 10 anos. O velho de barba branca então chama pelo nome do seu neto Heyfried com um tom de voz grave. O Visconde se ajoelha no chão e cumprimenta o sexto chefe daquela família com respeito, mas logo se corrige e o chama de grande ancião, mostrando a hierarquia daquele lugar nobre. O protagonista encara o velho e pensa que ele é um monstro que se esconde nas sombras de Helmheim. É revelado que aquele homem é Zenith, o sexto chefe da família principal e líder dos anciões. O rapaz também nota a presença de outros figurões importantes do clã. Observando a cena, ele até reconhece alguns rostos que estavam no
no festival de dança da espada, tempos atrás. Porém, o herói percebe que o seu rival Roderick não está entre os nobres presentes no salão. O ancião parece ler sua mente e confirma que o jovem guerreiro não foi chamado para a reunião. É explicado que Roderick se tornou o líder dos cavaleiros que servem diretamente à realeza. O velho diz com desdém que o cavaleiro não tem tempo a perder com assuntos banais. O herói pensa que em sua vida passada nunca teve a chance de ver essa gente, mas agora ele percebe que para um aposentado, o ancião ainda tem muita influência naquele reino. Soando frio, o Visconde questiona do que se tratam esses assuntos tão banais. Dando uma risada, o líder diz que o homem com certeza já adivinhou o real motivo. O ancião relembra que o cão de guarda do nobre causou uma confusão no festival passado. Com um olhar sério, o jovem percebe que a reunião foca exatamente naquele incidente antigo. O pai adotivo argumenta que o atual líder, Roderick, já devia ter resolvido isso pessoalmente. Mas outro figurão responde que aquilo foi só um showzinho e o nome do clã continuava manchado. O líder afirma que adotar um órfão foi um erro e agora que ele rosnou para eles, deve ser exilado. Perdendo a paciência, o protagonista se levanta, contudo assumindo a culpa por aquele evento. Em seguida, ele afirma com firmeza que seu pai não tem nada a ver com essa história toda. Porém, o homem mais velho abaixa o rosto, balançando a cabeça de um lado para o outro em silêncio. Vendo a reação triste dele, o herói fica bastante confuso, sem entender o que está acontecendo ali. Do alto do trono, o velho julga a falta de educação de uma criança se meter na conversa de adultos, mostrando sua autoridade. O Lorde se gaba que eles comandam 12.000 cavaleiros naquele vasto reino. Esse exército carrega o enorme peso do clã, mas o velho avisa que os soldados não pensam todos igual. Observando a sala, ele explica que existem inúmeras pessoas gananciosas de olho no poder máximo da casa. Logo ele conclui que, inclusive, ali dentro daquela sala, tem gente de olho nessa posição de liderança. Batendo a bengala no chão, o líder exige apenas uma garantia de paz para que o clã não seja prejudicado. Nesse instante, uma lâmina é apontada direto para o pescoço do Visconde, o deixando muito assustado. Segurando a arma vermelha, o ancião pergunta se ele lembra quando falhou em proteger seu mestre. Por fim, ele relembra de forma cruel que o Roderick cortou o braço dele bem no meio daquele salão. O ancião, de olhos assustadores, ordena que o Visconde corte a cabeça do próprio filho ali mesmo. Nisso, o garoto fica em choque ao escutar aquela ordem cruel e não consegue acreditar no que ouviu. Mas, surpreendendo a todos, o pai adotivo recusa a ordem de forma muito firme e bastante corajosa. O homem jura que prefere tirar a própria vida antes de machucar seu amado filho com uma espada. Com isso, o líder dá as costas calmamente e apenas murmura que entendeu a decisão do Lorde. Então ele bate sua bengala pesada no chão de madeira, avisando que tomará outra atitude agora. Dando uma risada maligna, o velho condena toda a família do Visconde a serem eliminados hoje. Nesse instante, os cavaleiros avançam sacando suas espadas contra o homem de cabelos grisalhos. O pai adotivo não consegue se defender direito e acaba sendo encurralado pelos guardas reais. Vendo a cena, o herói abaixa a cabeça e questiona do que aquele grande ancião tem tanto medo. O líder fica confuso, enquanto o jovem acha patético ver homens adultos tremendo daquele jeito. Rodeados de lâminas, o garoto manda eles o exilarem ou fazerem o que quiserem se estão tão assustados. Porém, o rapaz avisa num tom sombrio que ninguém ali deve encostar um dedo na sua família amada. O Lorde olha surpreso para o herói e percebe a aura perigosa que começa a surgir naquele salão. Então o protagonista pede desculpas ao pai, afirmando que não consegue ficar calado. Vendo aquilo, os cavaleiros armados começam a suar frio e recuam muito assustados com o que acabam de... O brasão mágico brilha nas costas do garoto, revelando um poder imenso que choca a todos na sala. Uma energia vermelha intensa toma conta do lugar, provando a força assustadora das suas 7 asas. Com os olhos dourados brilhando, o herói manda os velhos pensarem muito bem no que farão a seguir. Os nobres sentados ficam totalmente paralisados e custam acreditar na marca lendária do garoto. Mesmo sabendo que é aquilo, o ancião questiona se a marca nas costas do herói não é apenas uma farsa. Outro nobre concorda, dizendo que esse tipo de coisa não aparece em um humano há muitas centenas de anos. Pelo contrário, um Lorde de Bigode discorda deles, pois é impossível que aquele seja um símbolo falso. Do alto de seu trono, com um olhar surpreso, o líder chama a atenção do herói sussurrando a palavra garoto. Com um sorriso convencido, o rapaz de cabelos pretos de saber que essa quantidade deixa as pessoas loucas. Mas um guarda se aproxima por trás dele, já com a lança em mãos, perguntando se ele entende o peso da... Desse modo, a situação fica pesada, pois a atitude atrevida dele de mostrar essa marca não é bem vista ali. Com um tom descontraído, o velho de rabo de cavalo pede desculpas pela interrupção. Em sua explicação, ele fala que o brasão é o núcleo gerador de poder concedido pelos deuses no passado, e através dos tempos essa força foi sendo transmitida pela linhagem que vinha de um único descendente, e com o passar das várias gerações as pessoas continuaram refinando e fortalecendo muito. Entretanto, um poder formidável de 7 asas nunca foi alcançado por ninguém em toda a história da nação.
Somente os ancestrais do clã dos espíritos que criaram aquele núcleo mágico conseguiam tal proeza rara. Nesse momento, o herói de olhos dourados retruca os boatos perguntando se os velhos estão falando que ele é dessa linhagem, surpreendendo ele, e o seu pai, o homem misterioso de capa, não nega as palavras que o jovem tinha acabado de lhes dizer. Mesmo com espadas perto do seu pescoço, o Lorde fica ainda mais tenso ao ouvir aquela revelação chocante e bizarra ali. O garoto retoma sua postura arrogante, caminhando até perto do chão em que estava caída sua própria camisa de frio, e pisando nela avisa que o seu nascimento não significa absolutamente nada, já que só quer saber se eles são seus inimigos. O pai adotivo do herói se assusta muito com a pergunta ousada que o filho adotivo havia acabado de fazer para os senhores. Na sua mente, ele se lembra da fala do homem que o clã estava dividido e, se tivessem sorte, iriam evitar a rebelião eminente. Naquele momento, o herói pensa que já viu esse futuro e precisa descobrir quem ali é aliado ou inimigo. Rindo alto, o velho questiona se o garoto realmente acha que vale todo esse esforço e confusão. Então o líder barbudo afirma que eles não têm nenhuma prova real de que aquela marca é verdadeira. Com um sorriso desafiador, o jovem diz que se eles acham que é mentira, podem tentar matá-lo agora mesmo. Encarando o Lorde, o rapaz avisa que no instante em que fizerem isso, uma guerra começará entre eles. Nisso, o nobre de cabelo azul entra na conversa perguntando se os outros não querem ver aquele poder. Ele sugere com um tom tranquilo que o conselho pode muito bem decidir o destino do jovem. Depois disso, sendo muito diplomata, o homem sugere que o clã use algum teste daquele local contra o intruso. Nesse instante, o protagonista percebe a atitude daquele cara elegante e entende seu plano. Logo, o herói conclui que aquele Lorde de cabelos azuis, com certeza, é um aliado no meio daquela sala. Batendo a bengala no chão, o grande ancião dá uma risada seca e manda todos seguirem ele pelo castelo. Caminhando na frente, o líder resmunga que é dever do avô disciplinar um neto tão mal educado. Em seguida, eles chegam numa grade escura e o garoto observa aquele buraco bem fundo com curiosidade. Olhando para o poço gigante, é revelado que aquilo é um antigo abrigo subterrâneo da família real, mas o velho explica que agora eles guardam uma besta mágica ali e o teste é apenas derrotar o monstro. Preocupado, o pai adotivo suspira, dizendo que o filho é muito problemático por ter revelado o segredo, mas o jovem abre o portão sorrindo e responde que não daria para esconder uma marca tão grande sempre. Com um olhar sério, o Lorde Grisalho pede para o seu amado garoto não baixar a guarda lá embaixo. Sem hesitar, o rapaz agarra firme a corrente de ferro e avisa que já está indo encarar o grande desafio. Deslizando para a escuridão, o olho do guerreiro brilha, mostrando que ele está pronto para a batalha. Com um sorriso calmo, esse nobre de cabelos azuis observa tudo e parece ser um aliado bem valioso ali. Nisso, o garoto caminha pelo chão úmido e percebe que o lugar é muito escuro e bem silencioso de verdade. Mas os seus olhos amarelos brilham na escuridão, permitindo que o herói veja tudo ao redor claramente. De repente, ele toma um susto ao sentir uma presença esmagadora vindo direto das sombras daquela prisão. Enquanto isso, o ancião explica lá de cima que até deu uma chance para o outro fracassado se redimir. Então, o velho conta que o rapaz anterior não fez nada além de chorar e gritar de medo até o seu fim. Logo, o monstro aparece rosnando, mas o protagonista não se intimida e saca sua arma pronto para mostrar o verdadeiro poder das 7 asas. Com um rugido ensurdecedor, o combate começa e o jovem guerreiro encara o perigo sem nenhum temor. O jovem pensa sobre nascer numa casa cheia de monstros, vendo um braço caído no chão escuro. Então, a criatura branca e gigante ruge ferozmente na direção do nosso herói. Nisso, o garoto desvia agilmente do ataque da fera enquanto prepara um contra-ataque rápido. Com isso, ele passa pelo monstro, cortando o ar com sua espada em alta velocidade. Observando de cima, os nobres ficam completamente chocados com a habilidade do rapaz. Mas o protagonista debocha dizendo que sua irmã Kudo é muito mais assustadora que isso. A fera então o encara e uma aura roxa começa a emanar de todo o seu corpo. Nesse momento, o jovem percebe que algo está errado com aquela criatura no poço. Tentáculos roxos saem do corpo do monstro, e ele entende que aquilo não é normal. Com os olhos arregalados, o herói finalmente descobre que está lutando contra um morto-vivo. Lá em cima, o pai adotivo se desespera e pergunta por que algo assim está sob a mansão. O ancião explica que esses seres são atraídos pelo cheiro da morte e buscam corpos frescos. Ele continua dizendo que a criatura não morria de jeito nenhum, então a capturaram. O líder ainda revela que graças a isso não precisam mais se livrar dos corpos. Então o nobre de bigode comenta que até cavaleiros habilidosos mal conseguem capturá-los. Ele questiona se eles planejam deixar o garoto das 7 asas morrer em vão. O velho líder responde que se isso acontecer só provará que o rapaz era um farsante. Além disso, um brasão de asa sem poder não serve nem mesmo como decoração. Com um sorriso frio, ele afirma que mesmo se o garoto falecer, ainda há como usá-lo. O nobre de cabelo azul apenas observa a cena com uma expressão séria no rosto. Em seus pensamentos, ele se preocupa com o destino do jovem depois de tanta conversa. Ele então pede mentalmente para Astor não morrer enquanto o garoto ataca a fera. Porém, o herói percebe que não importa quantas vezes ele corte não há efeito real.
Ele nota que, comparado a um morto-vivo normal, a regeneração desse é insana. Nisso, o jovem se lembra de um fato crucial, pois os mortos-vivos já estão sem vida. Para derrotá-los completamente, é preciso queimá-los na luz do sol ou purificá-los. Sem nenhuma dessas opções, a tática padrão contra mortos-vivos é simplesmente não lutar. Mas o protagonista sabe que recuar não é uma opção e táticas básicas são inúteis aqui. Com um olhar determinado, ele segura sua espada, pois precisa provar seu valor. Ele decide então que irá derrotar um morto-vivo apenas com sua força bruta e avança. Lá em cima, um dos nobres é jogado para trás pela onda de choque, ficando espantado com tanto poder. Os outros homens gritam se perguntando o que está acontecendo e se o garoto venceu a criatura, mas o grande ancião apenas observa tudo, enquanto a poeira abaixo o protagonista surge no meio da arena, segurando sua espada. Com uma expressão séria, o líder do clã apenas murmura que tudo aquilo foi um desperdício. De repente, o herói é lançado para longe por um ataque surpresa vindo da fumaça. Com o impacto, ele bate com força na parede, sentindo uma dor aguda em suas costas. Então, a fera imortal aparece novamente e pisa no rapaz com sua pata gigante no chão. Vendo a cena desesperadora, o pai adotivo grita o nome de Astor com todas as suas forças. Nesse momento, o nobre de cabelo azul o impede e pede para não estragar tudo. O homem de cabelo cinza se irrita e pergunta se eles querem apenas ficar parados assistindo seu filho. Com um sorriso, o rapaz elegante pede calma e diz para o Lorde apenas observar o combate. Ele continua sorrindo e pede para que o homem apenas olhe o que está para acontecer ali. O nobre aliado revela que o garoto parece ainda ter uma carta na manga para usar contra o monstro. Enquanto isso, o herói caído percebe que a criatura parece estar um pouco mais magra que antes. Com isso, ele se levanta e concentra toda a sua energia vermelha na lâmina de sua espada. Então o jovem avança com tudo e enfia sua arma brilhante na boca do monstro gigante. Com um grito de guerra, o protagonista jura que vai continuar atacando até o inimigo desaparecer. Ele libera uma série de cortes rápidos e poderosos que atingem a fera em cheio. O pai do garoto reconhece o movimento como um que ele mesmo ensinou uma vez ao jovem. Mas ele logo percebe que é algo totalmente diferente quando uma energia negra e vermelha explode. O poder é tanto que um dos nobres grita avisando que o lugar inteiro vai desmoronar. O ancião então ordena que os outros senhores o sigam para saírem dali o mais rápido possível. Com seus olhos vermelhos brilhando, o líder observa a destruição causada pelo poder do rapaz. Cercado por um turbilhão vermelho, o herói finalmente libera o verdadeiro poder de suas 7 asas. Quando a poeira baixa, o nobre gordinho pergunta o que aconteceu e se tudo já se acalmou. Todos olham para o poço, agora vazio, e se perguntam para onde a fera mágica foi parar. O velho líder então explica que o rapaz arrastou o morto-vivo para um vórtice de magia. Dentro desse vórtice, a criatura que não morria facilmente foi completamente transformada em pó. Ele conclui que não foi técnica, e sim força bruta, um feito que só as 7 asas poderiam realizar. O ancião pergunta ao visconde se aquilo foi obra dele, mas o homem nega imediatamente a acusação. Com isso, o pai adotivo admite estar tão chocado quanto os outros com o crescimento do seu filho. Então o nobre de cabelo azul se vira para os anciãos e pergunta se o garoto passou no teste. Com os olhos brilhando, o líder afirma que duvida que alguém ali vá se opor à aprovação. Nisso, o aliado grita para Astor lá embaixo, avisando que ele passou e já pode subir. O garoto, no fundo do poço, então menciona que a corrente que usou para descer foi destruída. Com um sorriso, ele explica que a corrente foi pega no vórtice e pede uma corda para subir. Mais tarde, numa sala, o ancião pergunta ao jovem se é isso que ele realmente deseja. O rapaz confirma dizendo não ter interesse na sucessão, pois seus primos não ficariam em paz. Ele afirma que seu lugar é na casa do visconde, enquanto o velho líder duvida de suas palavras. O ancião fala que não se engana com a ambição que vê claramente nos olhos do herói. Ele então o acusa de pretender virar sua lâmina contra o próprio reino de Emheim algum dia. Nesse momento, o velho questiona se o verdadeiro alvo do garoto é a cabeça de Roderick. Com uma risada, o líder pede para o jovem não ficar tenso, pois não vai investigar isso por enquanto. Confuso, o rapaz pergunta o porquê, já que os rebeldes deveriam ser inimigos da casa real. O ancião então lembra ao garoto que nem todos ali dentro da nobreza pensam da mesma forma. Ele revela que Roderick tem uma vontade muito forte para o seu gosto. Sua existência pode controlar Roderick, mas o velho avisa para não mostrar os dentes para ele de novo. Saindo da sala, o protagonista resmunga sobre a conversa que teve com aquele velho monstro. Seu pai o espera e pergunta o que disseram, e ele revela que recusou entrar para a casa principal. O homem de cabelo cinza fica completamente chocado ao ouvir a decisão do seu filho. O nobre de cabelo azul aparece dizendo que a recusa do jovem é uma verdadeira pena. Ele explica que a vida seria mais privilegiada e o herói o reconhece como Conde Mai. O garoto pergunta por que ele sugeriu algo que o ajudou e o conde apenas pisca o olho. O nobre diz que apenas sentiu vontade de provocar uma criança arrogante e irritante. Ele então põe a mão no ombro do rapaz e diz que agora ele foi reconhecido como o garoto das 7 asas.
Com um olhar sério, o conde pede para o jovem olhar ao redor com muita atenção naquele salão. Outros nobres os observam com cobiça, pois alguns querem eliminá-lo ou usá-lo para seus planos. O aliado explica que o brasão tem um valor enorme e que mais gente virá atrás dele de várias formas. O protagonista encara o conde e pergunta se ele é uma dessas pessoas interessadas. O conde encara o jovem com uma expressão calma, sem demonstrar nenhuma reação imediata. Ele então revela que faz parte do conselho da Academia de Cavaleiros e seu trabalho é recrutar jovens. Nisso, o nobre aponta para o homem de bigode e diz que o mesmo vale para aquele cavaleiro. Despedindo-se, ele diz que espera ansiosamente pelo dia. O protagonista acha o conde difícil de ler e conclui que é muito cedo para decidir se ele é um aliado. Em seguida, seu pai chama dizendo que eles também já deveriam ir para casa. Depois de tudo, com um sorriso orgulhoso, ele fala que as irmãs do garoto precisam ouvir sobre sua grande performance. O rapaz ri e diz que quando sua mãe vir seus ferimentos, ela vai desmaiar na mesma hora. Em outro lugar, um cavaleiro informa que o jovem mestre Darius faleceu num teste dado pelo Lord Zenith. Seu superior ouve atentamente e também fica sabendo que o filho de Highfield foi chamado pelos anciãos. O guarda então se oferece para dar um relatório completo sobre o que aconteceu naquela reunião, mas o homem de cabelos loiros já cruza os dedos e confirma que o garoto realmente tem 7 asas. Surpreso, o cavaleiro pergunta como seu mestre já sabia daquele detalhe tão importante. Segurando uma balança, o homem poderoso afirma que isso pode desequilibrar o poder em Elheim. O cavaleiro então pergunta se eles deveriam tomar alguma atitude contra o rapaz, porém seu superior o manda deixar as coisas como estão por enquanto e não fazer nada. Sentado em seu trono, ele diz que se o reino pudesse ser abalado, assim já teria caído há muito tempo. Além disso, ele afirma que mais cedo ou mais tarde, as 7 asas serão dele de qualquer forma. Ele decide então observar o garoto que ele falhou em pegar no passado e vê-lo se divertir um pouco. O homem com um olho só e olhar feroz é chamado de Ash, o filho das 7 asas. 4 anos depois, os candidatos se enfileiram para o exame de admissão da Academia de Cavaleiros. Um dos funcionários grita para que os candidatos andem logo depois que terminarem suas inscrições. No meio da multidão, alguém pergunta se um certo rapaz na fila é aquele dos rumores. Um homem com um sorriso debochado diz que não pode ser, pois ouviu que o tal cara era bem mais forte. Um termo é apresentado para os candidatos assinarem, isentando o reino de qualquer responsabilidade. Um examinador então pede para o próximo da fila mostrar seu brasão de asa para confirmar sua magia. Ele então chama o nome do candidato, que é Astor F. Elmheim, surpreendendo a todos ao redor. O homem arregala os olhos ao ouvir o sobrenome Elheim e percebe com quem está falando. Agora mais velho, o protagonista se vira e diz que seu brasão está num lugar um pouco estranho. Com um sorriso debochado, o jovem puxa sua camisa e pergunta se não pode apenas passar por ser bonito. Do lado de fora, vemos a grandiosa Academia de Cavaleiros com muitos candidatos esperando no pátio. Enquanto caminha sozinho, um dos outros candidatos chama a atenção do nosso herói no meio da multidão. O rapaz de cabelo castanho o chama de metido e o protagonista apenas o encara com tédio. Ele se apresenta como Bigger Smite e o chama de nobre do interior, duvidando que ele esteja no lugar certo. Bigger então aponta para o emblema e explica que aquele é o exame de elite para os cadetes reais. O jovem de cabelo preto apenas responde que não há problema nenhum e continua andando, deixando Bigger chocado. O valentão tenta pará-lo, explicando que todos ali treinaram muito e continuam voltando para o exame. Nisso, ele aponta para a pequena espada do herói e diz que aquele não é um lugar para novatos como ele. Com um gesto de mão, o rapaz manda o protagonista dar o fora dali e parar de olhar. Observando a cena, 2 outros candidatos comentam que Smite está importunando os novatos de novo. Mas um deles reconhece o garoto como aquele de Elmheim, sobre quem todos estavam fofocando. O herói sorri ao ouvir um deles chamar de Astor das 7 asas, surpreendendo o valentão. Nesse momento, um rapaz de cabelo laranja se aproxima e se revela como o primo do nosso protagonista. O jovem de olhos dourados o encara com uma expressão fria e séria no rosto, chamado Grion, o primo. O cumprimenta com um sorriso, dizendo que já faz muito tempo que não se vêem. O herói pede desculpas por Darius, mas Grion diz que foi um alívio, pois ele merecia aquilo. Ele revela que Darius era um incômodo por se achar superior apenas por ser um ano mais velho. Grion então avisa para o primo não subestimar os membros da casa principal, mesmo sendo das 7 asas. Com um sorriso ameaçador, ele diz que ali o rapaz não terá ninguém para protegê-lo como antes. Um dos candidatos observa os dois e comenta que será um ano difícil para os outros com 2 Elmimes no exame. Smith fica preocupado, pois sabe que as casas principal e secundária se odeiam e não quer se envolver. Gaguejando, o valentão se aproxima do herói e pergunta se ele por acaso seria um Elmhim. O protagonista apenas o encara com uma expressão séria, sem responder à pergunta do rapaz. Então o jovem de cabelo preto abre um sorriso gentil para o veterano que o importunava. Ele pede para o rapaz simplesmente chamá-lo de Astor e o trata como um veterano. Na primeira sala de exames, o instrutor agradece a presença de todos e elogia sua coragem. Ele continua seu discurso, dizendo que os cavaleiros reais não são como os do interior.
Com o punho cerrado, o homem grita que eles servem e protegem o rei acima de tudo. Ele finaliza dizendo que eles são lâminas orgulhosas e não têm uso para espadas fracas ou lentas. O instrutor finaliza dizendo para os candidatos encararem o exame de hoje como um campo de batalha. Com um sorriso, o herói acha tudo uma grande bobagem, mas fica feliz por finalmente ter voltado ali. Ele se lembra que quando não tinha asas nem mesmo podia sonhar em se tornar um cavaleiro real. Em sua mente, ele visualiza um mundo de guerreiros que nunca pôde alcançar com aquele homem no topo. Esse homem é Roderick Aelmheim, o comandante supremo de todos os cavaleiros reais do reino. Cercado por guerreiros, o jovem promete em seus pensamentos que vai esperar por Roderick lá no topo. Com um olhar determinado, ele jura que vai alcançá-lo muito em breve, não importa o que aconteça. Mas para conseguir realizar seu objetivo primeiro, ele precisa passar nesse exame de seleção. O instrutor então grita que o exame vai começar e dezenas de flechas são lançadas do alto. O primeiro teste é revelado e uma flecha acerta em cheio um candidato distraído. Enquanto o corpo cai o teste, é anunciado como o julgamento das flechas para surpresa de todos. A regra é simples e os que continuarem de pé no final serão os grandes vencedores da prova. Muitos candidatos são atingidos e gritam em pânico sem saber o que fazer com tantas flechas. Mais candidatos caem um após o outro, pois as flechas continuam vindo de todas as direções. Vendo o perigo, alguns se juntam e gritam para os outros se agruparem para bloquear as flechas juntos. Observando de cima, o instrutor comenta que os veteranos do teste já sabem como agir nessa situação, mas ele revela com um olhar sério que a taxa de sobrevivência é de apenas 30%. O homem continua sua análise e diz que confiar apenas em truques como esse tem um limite. Ele explica que eles querem ver soluções incríveis apenas daqueles que possuem brasões de asa. No meio de toda a confusão, o protagonista fica parado sozinho, cercado por corpos e flechas. Um dos candidatos o vê e se pergunta por que aquele idiota está apenas parado no meio do perigo. Com um sorriso maldoso, seu primo Grion debocha e diz para ele virar um alvo e morrer logo. Mas o jovem de cabelo preto apenas desembainha sua espada com uma calma impressionante. Então ele ergue sua lâmina, que facilmente derruba as armas que foi em sua direção. Os outros candidatos olham para ele completamente chocados com a cena que estão presenciando. Com um único movimento, ele desvia de todas as flechas que vinham em sua direção ao mesmo tempo. Com um sorriso confiante no rosto, o herói desafia o teste e manda trazerem todas as flechas. Ele continua a girar sua espada, criando um rei demoinho vermelho que repele todos os projéteis. Seu primo Grion fica de boca aberta e se pergunta que tipo de monstro ele realmente é. O rapaz não consegue acreditar que nem mesmo uma única flecha conseguiu chegar perto dele. O instrutor sorri impressionado e percebe que ele está girando sua magia para criar uma corrente de ar. Ele fica maravilhado com o incrível controle de magia do jovem, como se estivesse envolto numa tempestade. De repente tudo para e um dos candidatos pergunta se o teste finalmente acabou. O homem responsável pela prova nota que mais pessoas sobreviveram do que o esperado. Ele parabeniza os sobreviventes e diz para olhar os caídos, pois os de pé passaram na primeira fase. Grion e outros que passaram olham ao redor com alívio, mas o instrutor avisa que não há tempo para descanso. Então ele grita para que todos o sigam para o local do próximo teste da Academia de Cavaleiros. Bigger Smythe resmunga, chamando o instrutor de demônio por não dar nem um minuto de descanso. Com um sorriso, o herói pergunta se o veterano já está cansado depois de uma simples chuva de flechas. O rapaz de cabelo castanho fica chocado e pergunta como o protagonista está tão bem como se nada tivesse acontecido. De longe, o instrutor observa o garoto e se impressiona por ele não parecer nem um pouco cansado. Ele conclui que agora quer ver como o famoso Astor das Sete Asas luta de verdade no campo de batalha. Enquanto isso, Grion caminha com seu grupo e um de seus companheiros chama sua atenção. Alguém o lembra que ele precisa impedir que seu primo se torne um cavaleiro real a qualquer custo. Com um olhar determinado, o jovem de cabelo laranja jura que fará isso pelo futuro de todos os Helmheim. Em outro lugar, o instrutor anuncia que, para ser justo, todos usarão espadas idênticas no próximo exame. Ele explica que todos devem trocar suas armas por espadas comuns para a próxima fase do teste. Simit reclama da regra, mas para cavaleiros de classe média como eles, as espadas não são tão diferentes. Um colega seu então sussurra que, na verdade, eles estão de olho na espada estranha do protagonista. O jovem de cabelo preto entrega sua espada e recebe uma comum em troca sem reclamar da decisão. Ao chegarem no local do próximo teste, Grion debocha do seu primo por já ter arranjado um seguidor. Bigger se irrita e pergunta quem ele está chamando de seguidor com uma expressão de raiva. O rapaz de cabelo laranja o reconhece como herdeiro da casa do Barão Smythe, um nobre do interior. O valentão fica sem palavras quando Grion o avisa que seguir a pessoa errada pode trazer problemas, mas o herói interrompe e diz para seu primo não se importar com ele, pois não tem nada a ver.
Ele sorri de forma um tanto quanto suspeita, e o primo o encara com uma expressão de dúvida. O protagonista então percebe que a vibe ao seu redor não está nada boa com tantos olhares hostis. O instrutor chega e grita que vai explicar as regras do segundo exame para todos os candidatos. Ele revela que a próxima fase será uma batalha por território e os candidatos serão divididos em 3 times. Cada base terá uma bandeira e o objetivo é capturar as bases inimigas dentro da floresta. O instrutor anuncia que vai revelar os times para a próxima batalha, segurando fitas coloridas. Com isso, os times são formados e Grion fica na equipe amarela, enquanto outro rapaz pega a bandeira verde. O protagonista e seu novo colega Smythe acabam juntos no time azul para a surpresa dos dois. Vendo um sinal de fogo no céu, o jovem de cabelo preto avisa que o exame finalmente começou. Ele explica que cada acampamento tem 3 bandeiras, e para vencer é preciso controlar 2 bases. Nisso, Smythe percebe que apenas um time pode passar, e pergunta se algo está incomodando o herói. Um candidato reclama que terão que lutar contra os Elmi, e ele não está nada feliz com isso. O rapaz de olhos dourados fica um pouco confuso com a reação de seus colegas de equipe. Com medo, Smythe então explica que eles estão apavorados com a situação que se encontram agora. Ele revela que todos ali têm um grande medo da vingança da poderosa família Elheim. O colega continua dizendo que Grion é um garoto rico e importante da casa principal da nobreza. Apontar uma espada para ele pode acabar com a carreira de um cavaleiro, ou até com sua família. Astor então questiona se eles vão desistir, e Smythe diz que sempre é uma próxima vez para tentar. Com um sorriso triste, o rapaz afirma que o protagonista nunca entenderia como os fracos se sentem. O herói pensa que nunca imaginou ficar isolado num exame em equipe, mas não pode culpá-los. Ele se lembra que os Elmheim sempre foram tiranos e Grion é o símbolo desse medo para os outros. Smythe repete com um olhar conformado que o jovem de cabelo preto não entende o sentimento dele. Com um sorriso irônico, Astor pensa que para os outros, ele também é um deles. Correndo sozinho pela floresta, ele acha tudo muito quieto e se pergunta se a luta ainda não começou. Ele então para ao sentir uma presença estranha e se questiona se todos estão sendo cautelosos. Uma voz o surpreende e o rapaz de cabelo loiro diz que não esperava que ele viesse sozinho ali. Perto do mastro, o jovem de óculos comenta que as coisas estão indo como ele previu. O herói fica confuso com a fala do rapaz e pergunta de que ele está falando exatamente. Com um sorriso, o loiro segura a bandeira amarela de seu time e diz que se viu livre de repente. Ele então joga a bandeira para Astor e pede para que o jovem de cabelo preto o entretenha. O protagonista fica surpreso e um tanto confuso com a atitude inesperada do outro candidato. No lugar da bandeira amarela, agora está vermelha, e o loiro se pergunta o que está acontecendo. Outros candidatos também olham para o céu sem entender nada da troca de bandeiras no mastro. De repente, o time de Grion aparece e ele diz que mostrará o que significa lutar como um Elmheim.